Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa rápida apresentação sobre esse sistema, essa terapia de restauração física e emocional. Eu gosto de usar o termo restauração porque o nosso corpo, ele tem um sistema de restauração próprio, um sistema de autocura, e a gente muitas vezes não está deixando o nosso corpo trabalhar, está aí atrapalhando essa inteligência do corpo de se restabelecer e deixar que a saúde, o bem-estar venham à tona, né. E essa restauração, ela está totalmente ligada ao seu emocional e essa correlação com o seu físico. Então, por isso que eu uso restauração física e emocional na mesma frase, e a não utilização disso, a não consciência e utilização disso por profissionais da saúde, sejam eles nutricionistas, terapeutas tradicionais, sejam eles fisioterapeutas, osteopatas, seja lá o que for, está prejudicando muito a recuperação, a restauração física de seus pacientes, de seus clientes. Então eu mentoro muito os profissionais da saúde, como nutricionistas, terapeutas, fisioterapeutas, e tenho percebido muito essa deficiência no atendimento, nesse processo de recuperação ali de seus clientes, de seus pacientes. E por isso eu decidi fazer essa aula, essa apresentação, para que a gente possa conversar, seja você uma pessoa que está aí passando por alguma limitação física, está com alguma dor, com alguma limitação de movimentos, ou até mesmo está com essa limitação porque ainda não se sente seguro, não se sente confiante após ter sofrido uma lesão, após estar aí passando por sessões de recuperação, mesmo numa fisioterapia, algum outro tipo de terapia corporal. E muitas vezes o corpo já está até mesmo ok, não tem tanta dor para mexer um braço, para dar uma pisada, mas fazer um movimento corporal, mas você ainda pode não estar tão confiante. Então, a restauração física e emocional vem para isso, para te dar todo esse suporte, para atuar nos níveis físicos e emocionais, para que você tenha, assim, essa mobilidade, que você tenha autoconfiança, que você tenha essa cada vez mais liberdade mesmo física e emocional, que é o que a gente busca no dia a dia, né. E quando a gente fala de dor, a gente começa a olhar na internet sobre dor, tem dor de tudo e cada vez com números mais exorbitantes. Uma rápida pesquisa que eu fiz agora há pouco para conversar com os profissionais da saúde, estava mostrando que mais de 80% da população já teve ou vai ter dor de coluna. Daí a gente vai na mesma matéria ele fala que essa dor de coluna, o levantamento da Organização Mundial de Saúde, ó, mostra que somente a dor de cabeça supera a dor lombar. Aí eu fui olhar a dor de cabeça, qual que é o número da dor de cabeça? Então foi mostrado aqui que mais da metade da população mundial sofre com dor de cabeça. 140 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeça. Então aqui quando eles falam de 80% já sofreram ou sofrem, então a gente não consegue ter um dado muito preciso, mas quando a gente olha esses números, 140 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeça, sendo que 18% eles sofrem de enxaqueca, que já é o nível mais profundo dessa dor de cabeça, dessa cefaleia, é é demais, né. Eu não sei qual é o seu incômodo hoje, qual é a região do seu corpo que você sofre hoje, mas é muito, né, seja aí já ter sofrido com dor de coluna, ou esteja sofrendo com essa dor de coluna, ou seja, entre aspas aqui, uma simples dor de cabeça, porque não é uma simples dor de cabeça, cefaleia é algo muito grave, limita completamente, pode ser indícios de algum outro mal que vem te a vem sendo causado aí pelo seu organismo, e vem como um alerta. E eu vou explicar tudo isso para você, porque eu sou, além de psicanalista, eu sou metafísica. Eu faço uma análise metafísica para entender a origem da sua dor, a origem desse incômodo que vem acontecendo. E eu não olho só para o corpo, eu olho para tudo que está ao seu redor, para cada uma das coisas que fazem parte da sua vida e que são uma manifestação de quem você é. É simplesmente a sua vida, as suas relações, seu trabalho,
tudo ao seu redor é simplesmente um espelho para que você possa se reconhecer e aprofundar nessa jornada de autoconhecimento. Então, uma dor, eu costumo dizer, você me desculpe se não fizer sentido para você, mas é uma bênção, porque muitas vezes a gente está vivendo no piloto automático, a gente está vivendo uma vida, uma relação que muitas vezes não tem tanto sentido para quem a gente é, e vai simplesmente vivendo, porque é essa agitação, todo esse caos dessa vida moderna e tecnológica, que a gente não para refletir o quanto aquilo tem sentido ou não tem sentido para a gente. Então, quando vem uma dor, vem uma doença, vem simplesmente um arranhão no seu dedo, uma topada que você dá, tudo isso é uma mensagem do seu inconsciente para você, para dizer: "Olha, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma situação o qual você está muito afastado da sua essência, de quem você é de verdade, e essa dor ela vem para, tipo, vamos acordar, vamos fazer alguma coisa?". O grande problema é que muitas vezes as pessoas tomam um simples comprimido e matam esse mensageiro, e isso é um dos grandes problemas que vem acontecendo nesse mundo moderno, e eu trouxe mais 2 grandes problemas que vão além desse tomar um comprimidinho e matar o mensageiro dessa dor. E muitas vezes esse mensageiro, esse comprimidinho que a gente toma, ele vai perdendo a função, ele vai não tirando mais essa nossa dor e você vai ter que tomar outro remédio, vai ter que fazer outro procedimento, muitas vezes você faz uma cirurgia, essa cirurgia não resolve, tem casos aí de até mesmo cirurgias para mudanças corporais, como cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas, e que não resolvem. A pessoa, depois de algum tempo, o corpo volta para ter o mesmo formato, porque o nosso corpo tem o formato da nossa mente, o nosso corpo conta sobre os nossos padrões e processos mentais, sobre a forma que a gente vê o mundo, sobre os nossos traumas. Então, é muito mais embaixo a questão de olhar o que o nosso corpo, o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, os números sobre dores são muito graves. Dor crônica, um mal que afeta cerca de 60 milhões de brasileiros. A Organização Mundial aponta que 30% da população sofre com alguma dor crônica, que deixa de ser sintoma para ser uma doença. Olha os números. Brasileiros reclamam do aumento de dores do corpo durante a pandemia. Então, na pandemia, várias coisas foram reveladas, e não só porque você teve a maioria das pessoas tiveram que assumir funções do dia a dia que não estavam acostumados, como limpar a casa, como fazer o seu próprio alimento, quanto ficar sentado no computador, às vezes aquela pessoa não tinha uma rotina de ficar à frente ao computador. Então, várias coisas foram sendo reveladas com esse processo de ficar dentro de casa que a gente passou durante aí 2 anos. Então, e tem várias complicações também relacionais que se manifestam no nosso corpo e, consequentemente, geram essas dores e as doenças, e que na pandemia a gente pôde ter essas relações também agravadas. O número de divórcios foram também dados que chamaram muita atenção, porque as pessoas não conviviam. Então, assim como um sintoma relacional dessas convivências e de relações que não tem muito sentido para você e que se manifestaram dentro da pandemia, e a gente pôde ver esse número de divórcios, a gente vê isso todos os dias através de sintomas, através de dores, através de doenças que que recorrem ao nosso corpo para gerar essa consciência. Então, o corpo é a melhor forma de você entender a sua forma de pensar, a sua forma de agir e, consequentemente, poder mudar esse seu mindset, como dizem por aí, mudar os seus padrões de pensamento, mas não é simplesmente vamos mudar. Você precisa entender quais são os seus comportamentos, quais são as relações e o que está causando tudo isso na sua vida. Então, um quarto das pessoas que passam por cirurgia sentem-se pior após de um ano. Então, às vezes você fez aí uma cirurgia no ombro, uma cirurgia no tornozelo, uma cirurgia no quadril, seja lá o que for. Muitas vezes não resolve, porque você não resolveu a raiz da questão. Você simplesmente usou um procedimento externo para agir dentro dessa, o que alguns psicanalistas e psicólogos chamam dessa couraça. Então, o seu corpo, essa dor, essa coisa que está vindo à tona para o externo,
não foi suficiente, porque você, assim como um comprimido, você foi lá e foi com um procedimento muito invasivo e que muitas vezes vai acabar não funcionando ou funcionando por um período de tempo, porque você não resolveu a causa de tudo isso. Por mais que fale: "Ah, é um nervo, sei lá das quantas. Ah, a origem é no fígado, porque não sei", aí a gente ainda está numa questão muito técnica, e isso é uma questão muito importante. A gente precisa de um profissional qualificado, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista qualificado com as suas técnicas, com as suas habilidades, para agirem de uma maneira talvez mais agressiva, mais palpável, mais ali, mais realista do dia a dia. Isso é muito importante, a gente precisa, e eu sou muito grata por todos esses profissionais, mas a maioria desses profissionais, eles não estão olhando para o que eu chamo de sutil, a parte sutil do corpo, e esse é um dos grandes problemas que acontece. Então, ao meu ver, existem 2 grandes problemas acontecendo na área da saúde, na área desses profissionais da área médica. É a negligência do sutil, porque a gente não olham para essa correlação psicológica de corpo e mente, onde a gente vai na origem desse sintoma, na origem que tá trazendo essa dor, trazendo essa doença, trazendo essas limitações para o corpo ou para os resultados que você quer para a sua vida. Isso acontece muito num processo de emagrecimento, num processo de performance. Tudo isso existe essa correlação psicológica de corpo e mente, que é o que eu chamo de decifrar os sintomas, da gente analisar, a gente esmiuçar, a gente conversar com as pessoas para entender. E dentro dos cursos que eu trago para os profissionais da saúde e também para quem quer se apropriar do seu corpo, a gente começa a trabalhar com a relação de tempo, com a relação de lateralidade do corpo, e essa subdivisão de cada pedacinho do corpo que está representando, sim, uma questão emocional, uma questão relacional da nossa vida. E aí que entra essa análise metafísica, onde a gente começa a ir além do corpo, o corpo simplesmente como um mensageiro, o corpo como um grande guru para revelar para a gente o que a gente precisa fazer, o quanto a gente não está alinhado à nossa essência, para que a gente possa ir direcionando a nossa rotina, as nossas relações, os nossos desejos, as nossas metas, para que realmente a gente entre nesse ótimo estado de ser e viva uma vida realmente boa. Porque dores, percalços, altos e baixos vão acontecer. A questão é você entender o quanto aquilo está acontecendo para que você possa se recuperar e voltar a esse estado ótimo cada vez mais rápido para ter boas relações, para ter uma boa relação com o seu corpo, uma boa relação com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu chefe, com a sua chefe, e por aí vai. Então, a negligência desse sutil, de entender que existe um significado emocional, psicológico, que está gerando essa dor, gerou essa fratura, gerou esse formato corporal, essa obesidade, tudo isso está revelando sobre quem você é e sobre o quanto você não está sendo quem você realmente é. E aí a gente entra no segundo tópico desses grandes desafios que estão acontecendo para os profissionais da saúde e para a gente que está em busca de profissionais da saúde que nos ajudem a restaurar a nossa saúde, o nosso bem-estar, são esses profissionais que são mecânicos. Eles vão colecionando títulos, pós-graduação, certificações aí na sua área, o que é muito importante, como eu já disse, mas eles estão focados num único lugar ali da sua profissão, da sua carreira, da sua habilidade. Então, eles ficam ali, um nutricionista, ele vai só para a área da nutrição, um fisioterapeuta está indo para toda essa parte corporal, da fisioterapia, e por aí vai. Isso é maravilhoso, mais uma vez, isso é importante, você precisa estar se atualizando, você precisa buscar profissionais cada vez mais qualificados, porque com essa era digital, qualquer pessoa entra aí na internet, faz um curso, e se coloca como um grande profissional, coloca tickets altos, começa a usar todas essas abordagens de marketing que iludem, que fazem com que as pessoas caiam em ciladas e não tenham os resultados necessários. Então, não é porque você é um profissional que tem pouco tempo de carreira que você não pode ser um grande profissional e ajudar muitas pessoas na sua profissão. Não é nada disso, eu estou dizendo de pessoas que não se qualificam, fazem coisas superficiais e se colocam como grandes profissionais no mercado. E, claro,
os profissionais que estão aí há muitos anos e que acabam também não se aprimorando, não estando por dentro das novas pesquisas, das novas ferramentas, não acabam se atualizando. Mas os que, que estão se atualizando, que é muito bom, é melhor do que não se atualizar, estão se atualizando simplesmente dentro de um único caminho. E aí eles se tornam profissionais mecânicos. Um fisioterapeuta pega aquele procedimento, aquelas manobras que foram passadas e é aquilo. Ele não vai conversando com a pessoa para trabalhar com os mecanismos que causaram aquelas dores. Ele conversa com aquela pessoa na maca, mas conversa de assuntos aleatórios, ao invés de utilizar aquele momento para realmente ser um conselheiro, para trazer novas informações. E eu não digo que ele tem que ser um terapeuta, um psicanalista ou coisas desse tipo. Seria legal se fosse, não tem problema, seria maravilhoso se fosse. Mas usar aquela conversa para fazer perguntas mais diretivas, mais assertivas, para dar aquele start, para dar aquele comando para a mente, enquanto ele já está agindo no corpo. Trabalhar da mente para o corpo e do corpo para a mente simultaneamente, o que potencializa a recuperação física e emocional daquela pessoa que está ali, assim como um nutricionista. Ele está ali atendendo, tem ali a forma dele de criar suas recomendações nutricionais, ajudar aquela pessoa a entender a rotina, o estilo de vida, o estilo alimentar que ela vem vivendo e o que ela pode realmente substituir no seu dia a dia, mas ela não entende, esse profissional da nutrição, ele não entende quais são os mecanismos que estão ali que não possibilitam que aquela pessoa siga o que está acontecendo. Eu vejo isso também acontecer, isso em outras áreas, na área profissional, se tem a melhor estratégia e não age. Por quê? Porque a gente está nessa parte técnica, mecânica, faz A que vai dar B. Muitas vezes não vai dar, a maioria das vezes não vai dar, porque cada ser, cada pessoa é uma pessoa. Aquela dor, aquela limitação vem de uma camada muito mais profunda, vem de uma camada muito mais sutil. E é por isso que, mesmo quando eu fiquei cerca de 6 anos treinando profissionais na área de massagem, eu fui recomendando, mostrando as técnicas de massagem da tradicional massagem ayurvédica, a Abhyanga, Shirodhara, Garshana, Udvartana, que são técnicas de massagem da medicina indiana, da Ayurveda. A gente conversava muito sobre essa relação com o outro, observando, tendo essa relação de autocuidado, de perceber o seu corpo, perceber a si. E aí, com a quantidade de pessoas que eu atendia, sempre no meu consultório, nas clínicas que eu atendia, nos momentos em que pude trabalhar dentro de um clube médio de Trancoso, trabalhar com atletas da elite, eu fui percebendo, juntando técnicas, juntando procedimentos, para que não apenas no meu consultório, não apenas nos lugares em que eu atendia, eu fui repassando isso para esses profissionais, assim como nutricionistas, assim como fisioterapeutas, essa inteligência do corpo, o que o corpo e as limitações do dia a dia estão passando para a gente e que a gente pode atuar de uma forma mais assertiva. Então, esse daqui é um caso que eu compartilhei agora há pouco numa das aulas e eu deixei aqui para mostrar para você. É de uma senhora, dona Dionere. Esse caso foi de 2009. Olha quanto tempo já tem isso. Esse foi um caso que eu nunca vou me esquecer. Ela tinha cerca de 60 e poucos anos. Ela era casada com um senhor que trabalhava numa grande empresa lá em São José dos Campos, que era a Johnson. Então, eles tinham uma qualidade de vida, uma renda boa, e ela já vinha há algum tempo com muita dor no joelho. Ela chegou a fazer 2 cirurgias no joelho, e ela tinha esse acompanhamento com um grande médico da cidade, um ortopedista especialista em joelho, e ela já tinha feito 100 e poucas sessões de fisioterapia e não parava de desinchar o joelho dela não desinchava, ela tinha dor, ela tinha insegurança, ela não conseguia andar, e ela chegou no meu consultório de andador, ela não estava nem de bengala, mas ela estava de andador, e o marido dela me contava que, olha, eu quero levar ela para passear, ela sempre gostou de passear, a gente gostava de viajar, e hoje eu não consigo nem que ela vá no shopping para a gente passear, não consigo ir com ela num restaurante, porque ela sente dor, ela se sente insegura para andar. E o médico falou assim: ah, ela pode andar, mas essa dor, essa limitação e essa insegurança, após ela ter feito tantas sessões de fisioterapia,
E foram tantas sessões de fisioterapia de uma forma que não foram tão adequadas para ela, que ela teve que passar pela segunda cirurgia. Então ela já estava muito machucada, interna e externamente, né? E isso causava essa insegurança nela. Então eu não tenho as fotos da primeira sessão, mas no decorrer foram 12 sessões num período de quase aí um mês e meio, mais ou menos. E mais ou menos. E a vontade dela era se recuperar, porque a filha dela morava muito longe dela. Não sei se em Manaus, Amazonas, eu não lembro agora qual foi o lugar, mas ela precisava andar de avião, passar muitas horas no avião e depois pegar um ônibus e passar cerca de mais 2 horas nesse ônibus. E ela fazia muito tempo que ela não via essa filha, e essa filha tinha acabado de ter uma filha, então ela tinha uma netinha, e ela não conhecia essa netinha dela. Então, o maior sofrimento dela não era não poder sair com o marido dela, viajar com o marido dela, era não conseguir ver a filha dela e muito menos ir conhecer a neta dela. Então, eram muitas coisas que motivos para ela se recuperar, e ainda assim ela não se recuperava. Então, eu falo, da negligência do sutil é que as sessões de fisioterapia mais machucavam, mais causavam dor, mais não olhavam para quem ela é e para as necessidades dela, do que. E entra na parte mecânica também, sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, era torção, era elastiquinho, era o mesmo movimento, quente e frio, era sempre a mesma coisa. E ela me contava, foram aí 12 sessões em que a gente conversou, e ela me contava tudo o que ela sofria nessa sessão. Só que, para minha surpresa, né, não, por mais que eu confie nos atendimentos, nessa correlação corpo e mente, e na técnica que eu acabei desenvolvendo para isso, da primeira para a segunda sessão, ela chegou de bengala. O joelho dela já está aí muito mais desinchado. Você vê que na segunda sessão tem muito inchaço, na terceira já tem menos inchaço, na quinta ele tem menos e menos inchaço, na 12ª sessão ela já tem uma perna, o formato da perna dela já foi mudando completamente, e na segunda sessão ela já tinha bem menos dor. E como que a gente sabe disso? Ela chegou de bengala, ela largou o andador, e ela chegou na primeira sessão toda descuidada. Isso não tem problema nenhum, mas ela era uma senhora que cuidava muito do seu cabelo, das suas roupas, das suas joias. Ela era uma pessoa muito cuidadosa com ela, que o marido, ela mesma me contou, e o marido dela também me contou. E ela estava lá com o cabelo mal cuidado, ela já não fazia mais os cuidados com tinta, né? Cuidado, tirar aquele branco que ela não gostava, ela já não se arrumava mais tanto. Da primeira para a segunda sessão, ela chegou de bengala, ela chegou com o cabelo pintado, ela chegou maquiada, ela chegou sorrindo. Isso da primeira para a segunda sessão. Por quê? Porque ela teve um atendimento que olhou para ela, não apenas para aquela lesão, ou começou a trazer um acompanhamento de uma forma mecânica. Então, esse para mim é um caso maravilhoso. E claro, depois da 12ª sessão, o ortopedista no decorrer das sessões, aqui, ó, na 9ª sessão ela foi lá e ele falou que nunca viu a evolução, era muito melhor do que qualquer coisa que já havia previsto para ela. Normalmente esses casos chegavam para mim quando as pessoas já tinham procurado diversos tratamentos, diversas ferramentas, diversos profissionais. É como se não tivesse mais solução, então chegava para mim. E aí, na 12ª sessão, a gente encerrou e ela pôde viajar. Ela foi visitar a filha dela, ela me ligou depois e me contou que ela foi lá, visitou a filha dela, visitou a netinha dela e estava liberada pelo médico para fazer isso, porque antes ele não podia liberar ela para fazer essa viagem por causa da limitação que ela tinha e da dor que ela sentia. E é um dos casos assim que eu guardo na memória, eu guardo no coração, que foi muito bacana de acompanhar e ver esse resultado. Então a gente olhou para o sutil, a gente saiu dessa questão mecânica. Então, desde sempre, esse é um jornal que eu fiz, acho que tá, eu vou depois mexer aqui. Esse informativo é um jornal que eu fiz quando eu tinha um espaço terapêutico, um espaço alimentar, foi em 2010. Então eu já fazia esses jornais informativos sobre consciência alimentar, consciência corporal, consciência da vida mesmo. E aqui foi um caso onde eu pude atender a Juliana, que é uma grande jogadora de vôlei de areia. Ela era campeã mundial, tudo. Ela já tinha sofrido algumas lesões, ela tinha dor, ela estava lá na cidade disputando um torneio de vôlei de areia, e eu tive a chance de atendê-la para que ela pudesse se recuperar,
para o jogo do dia seguinte que estava acontecendo, e também foi muito legal. Ela falou que nunca tinha tido uma recuperação, assim, tão rápida de um dia para o outro. Conversei com o médico dela que acompanhava, e pude depois, no dia seguinte, acompanhar os jogos ali da elite do vôlei de praia, bem de pertinho, porque foi uma experiência muito legal. E eu, como ex-atleta, né, gosto muito desse mundo, trabalhei com muitos atletas de elite, atletas de judô, atletas do futebol, e pude ir trazendo esse treinamento mental, essa restauração física e emocional para eles, e atuando do corpo para a mente, da mente para o corpo. Então, isso é só uma pitada do que a gente pode desenvolver a partir desse sistema, dessa terapia de restauração física e emocional. Para mim, é uma junção de terapia crânio-sacral, ayurveda, metafísica e reprogramação mental, porque muitas vezes essa limitação é porque aquele sintoma ainda não foi, por mais que você saiba a correlação psicológica, relacional do corpo com a mente, muitas vezes você precisa dar um impulso para que a sua mente se restabeleça realmente. Então, a gente trabalha com essa reprogramação mental. Vão ter sessões que só a terapia crânio-sacral com análise metafísica resolve, mas esse é um quarteto que vai aí realmente trazer essa sustentação para o atendimento de um profissional, mas é o que eu faço dentro dessa minha sessão terapêutica de restauração corpo e mente. Então, dessas 4 podem acontecer numa única sessão ou podem acontecer dentro de um programa aí de 2, 4 e até 6 sessões, que é o que, em média, é o que tem acontecido aqui no consultório, nos atendimentos que eu tenho feito. Cada caso é um caso, pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas os resultados vão aparecendo a cada sessão, e isso me deixa muito feliz e vem trazendo aí muito bem-estar, muita vitalidade e mobilidade para as pessoas. Então, esse é o programa, são as sessões desse sistema de restauração física e emocional, onde eu trabalho com a terapia crânio-sacral, a Ayurveda, análise metafísica e reprogramação mental. O que eu posso te dizer é que a análise metafísica acontece em todas as sessões, porque você vai me trazendo o que está acontecendo, a sua alimentação física, a sua limitação no dia a dia, às vezes de não conseguir implementar alguma coisa, e seus outros, que essa atenção multidisciplinar, né? Às vezes está fazendo uma terapia, está fazendo algum outro procedimento, então, às vezes, você não está conseguindo colocar em prática, aquele tratamento não está sendo tão eficiente, a gente entra com toda essa nova percepção e todo esse direcionamento de ações que você precisa fazer no seu dia a dia. Se você já está também com um profissional da saúde ou não está com um profissional aí que está agindo diretamente no seu corpo, você vem, a gente vai trabalhar com a terapia crânio-sacral e a Ayurveda, muitas vezes em conjunto, porque a Ayurveda ela trabalha com toda a questão muscular, uma questão de uma massagem mesmo, onde a gente trabalha com algumas manobras, trabalha com uma oleação, trabalha com óleos mesmo, aromaterapia e óleos bem naturais, que vão ajudar nesse deslizamento, nesse bem-estar, assim como a terapia crânio-sacral, ela trabalha na camada mais profunda, ela trabalha no que a gente chama de líquor, no líquido encéfalo-raquidiano, que vai trabalhando com toda a parte óssea, vai trazendo toda a sutileza mesmo do encaixe e reencaixe desse ritmo do seu corpo, que vai trazendo, sim, muitos benefícios. Eu não gosto muito de ficar trazendo esses termos muito técnicos, porque é uma questão mesmo de sentir, é uma questão de você se permitir e além de toda essa parte mecânica e além dos comprimidos, não abrindo mão deles, mas experimentando novas novas técnicas, novas situações, trazendo para essa experiência de bem-estar e de restauração física e emocional. Porque enquanto você não entender a raiz que está causando essas limitações físicas no seu corpo, até mesmo por que que aconteceu essa lesão, por que que aconteceu essa fratura, por que que eu não consigo emagrecer, por que que eu não consigo seguir esse sistema que está acontecendo na minha vida, você não vai conseguir se libertar mesmo disso. Vão ter outras situações, vão ter outros momentos que uma mudança de temperatura, um sapato que você coloque, um movimento que você faça na academia, um alimento que você coma, vai ser um gatilho para trazer à tona essas coisas que estão no seu inconsciente.
Então, por isso que é uma restauração física e emocional, onde a gente vai trazer o que for necessário para te ajudar nessa em restabelecer mesmo a sua saúde e o seu bem-estar. Então, se isso faz sentido para você, seja um profissional da saúde, seja alguém que está aí vivendo essas limitações, clica aqui embaixo, me chama no WhatsApp, que a gente pode agendar aí essa conversa, essa sessão já para que você viva e experimente esse bem-estar para que você volte cada vez mais rápido a esse estado ótimo de ser e de viver. Eu sou a Thalita Ribeiro, eu fico por aqui e, como eu sempre digo, vai lá e arrasa. Clica aqui, me chama no WhatsApp, vamos restaurar aí a sua parte emocional e física para você viver tudo que você quiser viver. Então eu fico por aqui, tchau.